Sabe aquela conversa sobre uma linguagem de programação que tem a velocidade do C++, mas com a segurança de linguagens mais novas? Pois é, essa linguagem é o Rust. Hoje a gente vai mergulhar fundo nessa promessa, usando o guia oficial do Rust para entender o que faz essa tecnologia ser tão diferente. Vamos lá! E já começamos com essa frase que é muito forte, direto do prefácio do livro oficial. A ideia é que Rust é sobre empoderamento. Mas o que isso quer dizer na prática? Significa dar a quem programa a confiança para construir coisas gigantes, sistemas super rápidos, sem aquele medo constante de criar um bug de memória. É uma promessa bem ousada e ela dá o tom para tudo que a gente vai ver aqui. E para guiar a gente nessa jornada, vamos direto na fonte. O livro The Rust Programming Language, escrito pelo Steve Klebnik e pela Carol Nichols. E olha, não é um livro qualquer não. É o manual oficial, criado por gente que ajudou a construir a própria linguagem. O que faz esse livro ser tão especial é justamente isso. Ele foi escrito por membros da equipe principal do Rust, o Core Team. Então é como se a gente estivesse desempacotando as ideias direto da cabeça de quem criou a coisa toda. É o melhor jeito de entender o que faz o Rust ser o Rust. Ok, com uma promessa tão grande de empoderamento, a pergunta óbvia é, tá, mas para quem é essa ferramenta? Quem deveria usar Rust? Vamos ver o que a introdução do livro conta pra gente. O mais legal aqui é ver como o público é variado. Para equipes de desenvolvimento, o compilador do Rust é tipo um guardião, sabe? Ele pega bugs que poderiam passar batido. Para estudantes, a comunidade é super acolhedora e ajuda a entender conceitos que costumam ser bem difíceis. As empresas, já estão usando Rust para tudo, de serviços web até dispositivos embarcados. No fim das contas, todos esses grupos têm uma coisa em comum: a busca por um código que seja rápido e estável ao mesmo tempo, que permita construir e alterar software com uma segurança que antes era bem difícil de conseguir. Toda grande tecnologia parece que tem um molho secreto, né? Uma característica central que faz tudo funcionar. No caso do Rust, essa característica tem nome, e é a chave para cumprir aquela promessa de velocidade com segurança. E aqui está a questão que assombra a programação há décadas. Historicamente, era preciso fazer uma escolha. Ou se tinha a velocidade do controle de baixo nível, mexendo direto na memória, ou se tinha a segurança das linguagens de alto nível. Um ou outro. Mas e se não fosse mais preciso escolher? Esse quadro aqui ilustra o dilema perfeitamente. De um lado, linguagens como C++, que dão controle total e velocidade máxima, mas sempre com o risco de falhas de memória. Do outro, linguagens com o que a gente chama de coletor de lixo. Pensa nisso como um serviço de limpeza automático que gerencia a memória, o que dá segurança, mas cobra um preço no desempenho. O objetivo do Rust é bem claro: acabar com essa escolha e oferecer o melhor dos dois mundos. Então, como é que o Rust faz essa mágica? A resposta está numa única palavra: ownership, ou posse. É a característica mais inovadora da linguagem. Pensa assim, é um conjunto de regras bem estritas sobre como a memória pode ser usada. O genial é que o compilador verifica se todas essas regras estão sendo seguidas na hora de compilar o código. Ou seja, a segurança é garantida antes do programa sequer rodar. Isso não só previne crashes, como também elimina uma categoria inteira de bugs de concorrência, as famosas data races. Para uma linguagem de sistemas, isso é algo realmente notável. Agora vamos falar da experiência de quem programa. Porque uma linguagem pode ser super poderosa, mas se for um pesadelo de usar, ninguém adota. E é aqui que o Rust brilha de novo. O Rust já vem com um kit de ferramentas moderno e todo integrado. O Cargo é o sistema de compilação e o gerenciador de pacotes. Ele simplifica muito a vida. O Rust Fempty formata o código automaticamente, para todo o time escrever do mesmo jeito. E o Rust Language Server dá aquela integração de primeira com os editores de código, sabe? Com autocompletar, mensagens de erro enquanto se digita. Tudo isso torna a programação de sistemas bem mais amigável. E o dia a dia usando o Cargo é incrivelmente simples e padronizado. Em vez de configurar um monte de coisa, 3 comandos básicos resolvem quase tudo. Cargo New cria um projeto novinho já com a estrutura certa. Cargo Build compila o código. E Cargo Run compila e executa tudo de uma vez. Essa consistência, não importa o sistema operacional, quebra uma barreira de entrada enorme na programação de sistemas. Beleza, já falamos da filosofia, das ferramentas. Que tal a gente ver a cara de um programa em Rust? Vamos dar uma olhada no clássico Olá Mundo. E aí está ele. Para quem vem de linguagens como C, Java ou JavaScript, a estrutura é bem familiar, né? Uma função chamada main, o código dentro de chaves. Essa simplicidade no ponto de partida é totalmente intencional.
A ideia é tornar a entrada no mundo Rust menos intimidadora. Analisando rapidinho, a função fnmain é especial. É sempre o primeiro pedaço de código que roda num programa executável em Rust. E esse println com ponto de exclamação, isso é um sinal. Indica que estamos chamando uma macro do Rust e não uma função comum. Macros são uma forma de metaprogramação, um assunto mais avançado, mas por agora o que importa saber é que é assim que se imprime texto na tela. Simples assim. E para a gente fechar e amarrar todas as pontas, vamos voltar para essa citação da introdução do livro. Ela resume a missão do Rust de uma forma perfeita. Não se trata de ser só mais uma linguagem. Se trata de desafiar ideias que a gente aceitou como verdade por décadas. A ideia de que não se pode ter segurança e produtividade, ou velocidade e uma boa experiência de desenvolvimento, tudo ao mesmo tempo. Depois de tudo que a gente viu, desde a segurança garantida pelo compilador até as ferramentas modernas, a pergunta que fica no ar é essa. Será que a filosofia do Rust, com esse foco em empoderamento e em quebrar velhos compromissos, tem o potencial de mudar não só a programação de sistemas, mas a forma como a gente pensa em construir software no geral? Fica aí a reflexão.